3 conselhos absurdos, de bons. Primeiro ela disse assim, capacite-se. Se você quer algo tão grande, se você quer sonhar tão grande, capacite-se. Porque sem capacidade ninguém chega a lugar nenhum. Sejam muito bem-vindos ao Longcast, o podcast que conecta fé, negócios e propósito. Hoje você vai conhecer a história de um office boy que viveu o poder de Deus conduzindo ali cada passo da sua trajetória. De office boy a vice-presidente de um dos maiores bancos do mundo, hein? Olha só, Armando Pompeu é a prova de que a excelência e fé podem caminhar juntas. Obrigado, irmãozão, pela sua presença aqui na mesa. Delícia estar com vocês. O prazer é todo nosso. Em um tempo em que tanta gente busca visibilidade, ele nos lembra que a verdadeira autoridade nasce do trabalho silencioso, da transpiração e dos frutos de uma vida com propósito. Pois é, então prepare-se. Prepare-se para mergulhar numa conversa profunda sobre carreira, liderança, mente e alma com propósito. Porque quando Deus está no comando, até o impossível se torna parte dessa jornada. Lembrando sempre que o Aloncast é um oferecimento de Elon Capital, finanças com propósito. Você quer investir melhor e ter melhor rentabilidade, mas alinhada com seus valores e propósitos pessoais? Então, na Elon Capital nós ajudamos você a planejar e investir com propósito. Vem comigo. Bora lá, esposa? Bora lá, marido. Eu começo? Começa. Armandão, meu amigo, você costuma dizer que foi Deus que guiou você nessa jornada. Como é que foi essa jornada? Para quem não conhece ainda o Armando Pompeu, fala um pouco pra gente de como foi essa jornada que conduziu você desde de office boy até vice-presidente de um dos maiores bancos do mundo. Bom, primeiro, delicioso estar aqui com você, gente. Obrigado, viu? Vocês dois são pessoas muito queridas. Eu acho que, falando de uma maneira simples, eu fui caminhando, fui aprendendo, fui conhecendo Deus. E eu acho que faz sentido falar que foi Deus, sim, porque muitas das coisas que aconteceram foi além do meu esforço, além da minha dedicação. Eu sempre fui um cara esforçado, sempre fui um cara dedicado, sempre fui um cara que buscou estudar e aprender o máximo que eu podia, né? Mas eu fui muito abençoado por várias coisas. Primeiro, por ter nascido numa família que eu nasci. Meus pais eram muito simples, venho de uma origem bastante simples. Eu nunca passei fome, nunca tive esse grau de necessidade. Mas, por exemplo, eu sei qual é a humilhação de não ter tênis para ir para a escola quando os amigos têm. De ter vontade de jogar bola e ficar olhando pela janela, porque jogar descalço me machucava. E meus pais lutavam com tanta dificuldade para ganhar o dinheiro deles, que não fazia sentido eu pedir para eles um tênis novo. Mas o trabalho deles foi talvez o primeiro, e a forma como eles conduziram a família foi o primeiro grande pilar, né? Meu pai é um homem absolutamente trabalhador, a hombridade dele em relação a isso era espetacular e muito generoso. A gente morava num bairro muito de periferia, meu pai tinha muito conhecimento em eletricidade e telefonia, e ele fez de graça basicamente as instalações elétricas de quase todo mundo na nossa rua. Que bacana. E quando nos faltava grana, surgia essa conversa e ele dizia, não, mas não dá para cobrar deles, porque eles têm menos que a gente, eu tenho alguma coisa que eu posso servi-los, então é para isso que eu estou fazendo lá. Essa coisa veio sempre dentro de mim muito forte. Meu pai ficou muito doente, ficou hospitalizado meses, veio para casa com o fígado quase que se desfazendo, ficou muitos meses em cama. Nós começamos a ficar numa fase mais difícil ainda financeiramente. Minha mãe teve que trabalhar, sem nunca ter trabalhado, numa geração que não era comum, sofreu até bastante preconceito por causa disso, e foi ser vendedora, nunca tinha vendido um alfinete. No primeiro mês ela não vendeu quase nada. No segundo mês ela foi a segunda melhor vendedora da loja. Olha. E dali para frente ela nunca mais deixou de ser a primeira. O que fez minha mãe ser a vendedora e aprender a vender como ninguém outra, eu não tenho dúvida que era necessidade. Sim. Era ter que trazer para casa, porque ela só ganhava comissão, ela não tinha salário. Então ou era aquilo, né? O que mostra que as circunstâncias da necessidade criam oportunidades pra gente maravilhosas. A gente só tem que tirar proveito delas. E meus pais sempre foram pessoas de fé, minha mãe, o pilar da família, infelizmente faleceu agora, poucas semanas, mas deixou com a gente um tremendo de um legado, né? E então eu nasci quase que num lar cristão. Meu avô era pastor, a gente ganhou muito dessa cultura cristã, mas eu conhecia muito Deus da história, não a história de Deus.
Ou melhor, eu conheci a história de Deus e não o Deus da história, né? Da sua história. E por incrível que pareça, isso veio na morte do meu avô, que talvez fosse o meu grande ídolo. Ali eu entrei num momento de rebeldia, tinha uns 14 anos, entendia que Deus estava sendo profundamente incoerente e injusto, né? E não ouvi nenhuma voz do céu, não, mas algo dentro de mim falou muito forte. Eu lembrei das coisas que meu avô me ensinava, falava da expectativa dele pós a morte, de como era incrível para ele a experiência de ter um Deus que atuava dentro dele, que o transformava, que comunicava a ele e tal. E eu percebi que eu não tinha essa experiência. Então, no dia da notícia dele, depois de ver o quarto onde ele estava no hospital vazio, um balde ali, porque eu estava começando a limpar, foi ali que eu disse a Deus: Deus, se você existe, eu vou te dar uma chance. Olha que arrogância. Eu te peço então para me tocar como você tocava ele, né? E Deus é maravilhoso porque ele é misericordioso, né? Ele não olha para nossa arrogância, para nossa falha, para as nossas imperfeições. Acho que ele viu ali que eu tinha uma vontade genuína misturado por um momento de dor e por um momento talvez de não estabilidade, e algo aconteceu. Os amigos na escola, as semanas seguintes, diziam: o que aconteceu contigo? E eu não falava nada. A forma de falar, de expressar, eu não sei o que era, isso começou a mexer. E então começou por essa base, e duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Nesse mesmo ano, então, eu tive a minha experiência pessoal com Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Nesse mesmo ano foi quando eu comecei a trabalhar como office boy. Era um garoto que adorava ler, né? Sou muito curioso, eu gosto de aprender sobre tudo, e fui trabalhar na Editora Abril, que na época simplesmente era a principal editora das revistas, a melhor revista de notícias, a melhor revista de business, a melhor revista de entretenimento, a melhor revista de esporte, a melhor revista de moda, de arquitetura. Entendi como eles faziam isso e que eles tinham uma vocação. Não era só jornalismo, não era só notícia. Eles queriam ser influentes em todos os segmentos onde eles tivessem uma revista. A revista Arquitetura e Construção foi a revista mais influente do segmento durante muitos anos. A revista Exame foi a mais influente, e assim por diante, todas as outras. Revista Cláudia, as de adolescentes. Revista todas, Nova. E aquele negócio começou a dizer: cara, tem uma questão aqui de influenciar quando você tem algo a dizer. Então esse negócio começou a mexer comigo, começou a me ensinar o que é segmentação, não fazer tudo para todos, mas trabalhar com segmentação, entender como segmentar clientes, essa coisa toda. E tinha uma coisa bárbara, eu era fissurado por leitura e eles deixavam a gente ler. Que delícia, né? Dá o queijo no rato ali, né? Exatamente. Até que aconteceu uma coisa muito brilhante para mim, que foi, eles editavam, tinha Editora Abril e a Abril Cultural. A Editora Abril era de todas as revistas, a Abril Cultural fazia fascículos, enciclopédias, livros, e eles tinham uma enciclopédia chamada Enciclopédia Harvard. Era uma enciclopédia mesmo, vários livros, cada livro dedicado a uma área do conhecimento da gestão. Então um livro era só sobre finanças, outro sobre marketing, outro sobre gestão de pessoas, outro sobre estratégia, outro sobre produção e assim por diante. E por que era esse nome? Porque Harvard foi uma das primeiras universidades a usar o método de estudo de casos como processo de ensino. E lá, dentro de cada um desses livros, você tinha lá 8, 10 casos reais de empresas em relação àquele assunto. Então, em marketing, qual era o problema mercadológico, qual foi a recomendação, o que foi feito, do que foi feito, o que foi implementado, do que deu certo, o que não deu certo, uma síntese. E eu comecei a ler aquele negócio, 14 anos para 15 anos. Devo ter conseguido reter 10% do que estava lá, mas aquele negócio deu um tique em mim. Eu disse: cara, eu quero esse negócio para mim, cara. Eu quero aprender a gerir empresas. Eu quero aprender a fazer esse negócio. E eu cheguei em casa muito fascinado um dia e disse para minha mãe, o seguinte: mãe, eu sei o que eu vou ser quando crescer. Antes dos 30 anos, eu estarei administrando uma das 50 maiores empresas do país. Coitadinha, ela olhou pra minha cara e falou: acho que meu filho cheirou cola, bateu a cabeça. Né? O que você tá fazendo lá fora, filhão? Mas como mãe é mãe, né? Ela me deu 3 conselhos absurdos, de bons. Primeiro, ela disse assim: capacite-se. Se você quer algo tão grande, se você quer sonhar tão grande, capacite-se. Porque sem capacidade ninguém chega a lugar nenhum. E se chegar, não se sustenta. O segundo, tem um plano. Estude o que você tem que fazer. Que passos, em que direção, com quem, com que tipo de experiência, com que tipo de conhecimento. Adquira isso. Se você não adquirir, você não vai ter mercadoria para entregar. Né?
E o terceiro conceito, usando palavras mais de hoje, menos da forma como ela falou, é divirta-se na jornada. Porque eu era um cara muito determinado. E tem um problema, às vezes, em caras muito determinados. Vocês têm um alvo e espera para celebrar quando o alvo é atingido. Isso é um equívoco. A gente tem que celebrar cada passo no caminho do alvo. O alvo passa a ser muito importante como referência, mas não como a importância maior. Até porque você passa a maior parte do tempo Na jornada. Na jornada do que no... Senão vai ficar muito difícil. Você passa todo aquele tempo na jornada sem celebrar, vai celebrar quando terminar. Essas 3 conselhos fizeram toda a diferença. E foi um pouco por aí que eu comecei a me conectar. Depois tive um negócio fabuloso nessa época também, aí de 14 para 15 anos. Que foi quando eu me envolvi com Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo é uma missão bastante conhecida pelas músicas. Eles realmente revolucionaram a música cristã no Brasil, porque até então só se usava a tradução de músicas americanas em todas as igrejas, cultos e tudo mais. E eles são muito conhecidos por causa disso, porque começaram a fazer música brasileira e música brasileira para se cantar nas igrejas e tal. Então nomes como Guilherme Kerr, Nelson Bomilcar, Sérgio Pimenta, Sérgio Leoto, Jorge Camargo, João Alexandre, e outros, né? Aí tem algumas gerações aqui, só que eu já botei 2 gerações. Né? E eu vinha um pouco atrás deles, sem talento musical nenhum, sem tocar nada. Eu desafino até tocando campainha. Ô, louco. Né? E os caras meio que, vem caminhar com a gente. E tem um equívoco, porque talvez a maior parte das pessoas conhecem Vencedores pelo lado musical. Sim, pelas músicas. Mas o grande propósito de Vencedores, desde o início com o Jaime Kemp, que é o fundador, foi formar líderes com princípios cristãos dispostos a influenciar pessoas. E foi por esse caminho que eles disseram, não, faz sentido você caminhar com a gente. Vamos estudar a Bíblia juntos. Vamos aprender juntos. A gente, a cada 6 meses, havia uma equipe de músicos. Então, durante 6 meses, ficava ali ensaiando música, estudando Bíblia, aprendendo. E talvez o mais incrível de Vencedores, portanto, foi toda essa intencionalidade em formar líderes. E eu era o mais júnior de todos. Só para você imaginar, a minha diferença de idade para eles era de algo como 15 anos. Eles realmente me adotaram. E o que eu achava fantástico é que a ideia não era só ensinar a Bíblia e dizer, vai à rua e fale de Bíblia. A gente estudava muito Bíblia, mas a gente também olhava muito sobre pessoas. Como entender as pessoas? Como entender o que elas estão passando? Como ouvi-las? Como contextualizar um texto bíblico para o contexto daquelas pessoas? E transformou uma geração isso daí, né? Porque, como você falou, a música, ela influencia uma geração também. Né? E eu lembro muito, quando eu era criança, essa influência dos Vencedores, é o que falou, a gente tinha toda uma influência americana, e agora você ter uma música nacional traz a sua identidade ali, né? Isso foi muito marcante. Paralelo com a sua história, por exemplo, eu me fui muito influenciado também na adolescência com o pessoal da Jocum também. Espetacular. Jovens com a Missão. Por quê? Eu vim de uma periferia também, super humilde, e não me via acessando nada de muito especial. Fazia Senai, porque eu achei que ia ser torneiro mecânico, que era o que me servia à época. Mas aí, eu, sempre por me comunicar bem e tudo mais, um dos líderes da Jocum falou assim, cara, por que você não estuda direito? Porque você seria um ótimo desembargador, ou alguém que trabalha dentro de consulado. Por quê? Porque lá onde tem missão e tem lugares perseguidos, pessoas como você poderiam ser muito úteis em missão. Eu falei, como assim? Eu falei assim, sério mesmo? Ele falou, sério, você teria muito perfil para isso. Então, essas pessoas que estão na jornada com a gente dão uma impulsionada em nós, né? Caminhar ao lado de pessoas que são mais maduras, que muitas vezes olham o potencial na gente, faz toda a diferença. E o olhar, né? Eu quando fui para gestão, fez toda a diferença o aprender a lidar com pessoas que eu tinha perdido em missões. Então, vou dar um exemplo. Eu lembro do Ivailton, que era um dos missionários Vencedores, craque. 2 caras fizeram isso comigo. Um cara foi Ivailton, outro cara foi Sérgio Pimenta. Agora em novembro tem uma grande homenagem para ele, por sinal. Eu era ninguém, cara. Os caras, garoto, como é que tá a vida aí? Eu compartilhei alguma coisa que estava passando. Nos encontramos no mês seguinte, também num programa. Os caras falaram assim, como é que você tá, Armando? Como é que foi esse período? Eu orei por você, e você tinha me dito que era isto. Como andou? Eu falei, peraí, o cara lembrou do meu nome. O cara lembrou que eu falei.
o cara intencionalmente orou por mim. Rapaz, parece que esse cara tem uma atenção por pessoas que eu não estava acostumado. Que, na verdade, eu acho que é o que falta muito também quando a gente pensa em mundo profissional, mundo corporativo, né? A gente acabou criando quase que vidas separadas. Uma coisa é a vida pessoal, outra coisa é a vida profissional, outra coisa é a vida esportiva, outra coisa é a vida da fé e tal. Isso não existe. Nós somos um único ser. Somos uma pessoa e todas as áreas da nossa vida estão integradas. E quando a gente harmoniza isso e a gente consegue levar a nossa integridade para todas elas, eu acho que facilita muito a vida. Com certeza. A gente gasta menos energia perguntando como é que eu tenho que ser mesmo. Não, deixa só eu. Amor, aqui, e falando de pessoas, você que não conhece o Armando, depois pesquisa na internet, no LinkedIn, você vai entender um pouquinho mais quem é ele. O Armando, ele trabalhou depois pode compartilhar no Unibanco, né, no Itaú Unibanco. Ele foi um dos desenvolvedores do Unibanco 30 Horas e também foi vice-presidente do Banco Santander. Então hoje a gente está diante aqui de um homem que realmente fez toda essa jornada, até o que muitos falam que é o topo da montanha ali, né? E tem um detalhe que eu acho super interessante. Eu nem vou lavar minha mão mais hoje, porque tem uma teoria que fala que se você está a alguns apertos de mãos de pessoas muito importantes, né? E o Armando, ele apertou a mão do Bill Gates, meu camarada. O Bill Gates. É outro patamar, né, amorzão? É verdade, é verdade. Essa foi uma fase muito radiante, porque, na verdade, o 30 Horas, eu era muito jovem. Eu comecei a minha carreira como office boy, depois comecei a programar, eu fui para a tecnologia, não porque eu fosse um tecnólogo nato, mas porque eu entendi que quem constrói sistemas ensina o computador a fazer o que as empresas precisam. O meu propósito não era administrar as grandes empresas. Eu precisava entender como elas funcionavam nos seus processos. E eu comecei a desenvolver sistemas ao máximo que eu podia. Era um workaholic nesse momento, para ser honesto. E me fascinou a parte da tecnologia e da inovação até hoje. E tinha uma outra área que me interessava muito, que era marketing, né? Onde eu estudei, então, computação, depois me graduei em administração, depois fui me pós-graduar em marketing me especializei em psicologia de consumo. E o Unibanco estava procurando jovens para pensar tecnologia e inovação para clientes. Eu estou falando isso em 1991. E a gente foi lá e montamos ali um grupo de jovens com esse perfil aí e começamos a pensar como seria um banco diferente. E a primeira coisa que a gente queria era um banco que as pessoas não precisassem ir na agência. Que elas pudessem fazer banking a qualquer momento e banking completo. Naquela época só tinha o que saldo hoje isso é muito normal do aplicativo, mas naquela época era completamente não existia, não tinha tecnologia. Sim. Uma revolução. Então o mais fantástico era esse. Então, primeiro a gente montou um banco completo por telefone. Só que os computadores não eram no stop. Os mainframes, todos os bancos tinham que parar para fazer processamento em batch, para que os saldos acordassem, o saldo das conta corrente das pessoas acordassem. Então não tinha tecnologia. E a gente arrumou um jeito de fazer um backup durante a hora que desconecta um, conecta o outro e tal. E a gente botou isso no ar. E aí a gente montou um banco completo por telefone. Criamos uma campanha publicitária muito cheia de humor. Que também a gente lembra até hoje, né? Que eram... Como que era? 24 horas online e 6 horas no banco. 6 horas na agência e 24 horas onde você estiver. Exatamente. Eu lembro da propaganda. Olha como fica na a gente também teve uma tremenda inovação da turma de marketing, trazendo humor. Foi a primeira vez que banco no Brasil usou humor, o casal Unibanco, essa coisa e tal, né? E aí teve uma outra ideia. Lembra que a gente vinha do desenvolvimento de computação, né? E sobretudo de microcomputador. E a gente quis montar um home banking, que seria um banco no computador aonde o cara tivesse. Nós estamos falando agora de 1992. Não tinha internet no Brasil. A única tecnologia que você tinha era de linha de escada. Era um modem que ficava fazendo barulhinho. E tinha outro problema. Os computadores naquela época custavam quase que o preço de um carro popular. Sim. Mas, e aí eu lembro que esse foi um primeiro paradigma. Quando a gente disse, vamos criar um software que a gente põe no computador e as pessoas de casa ou do escritório falam, não vai dar certo. Que porque computador? As pessoas não têm computador. Mas peraí, se uma pessoa merece crédito e quer comprar um carro, o banco não empresta dinheiro para ele? Se a pessoa merece crédito e quer comprar uma casa, o banco não oferece? Vamos oferecer crédito para todo mundo que queira comprar computador e que mereça crédito. Só que vamos fazer diferente. O conceito do Banco 30 Horas era o conceito de conveniência. O que nós queríamos era construir coisas convenientes para a vida das pessoas. Então, naquela época você comprava um computador, você tinha que instalar o software A, o B, ninguém ia saber fazer. Cara, então fazer o seguinte, a gente
financia o computador, o cara paga parcelado. A gente pega o computador, instala todos os softwares lá, a gente desenvolve o nosso home banking e põe ali dentro e vai tudo prontinho. O cara só tem que botar na tomada, ligar na linha telefônica e sai funcionando. Com modem, com tudo. E a gente queria que fosse uma coisa que fosse útil para as pessoas, além do home banking. E aí a gente fez uma parceria com a Microsoft para colocar lá dentro o pacote Microsoft, para o cara ter um processador de texto, o cara ter uma planilha, o cara ter algo para fazer a apresentação, para ajudar o cara que está fazendo faculdade, trabalho e tal. Portanto, tinha aí até uma questão de inclusão digital. Esse negócio foi uma explosão. A gente vendeu tanto naquela época, o parceiro era a IBM. A IBM não conseguiu fabricar tantos microcomputadores, e esse é um negócio que qualquer marqueteiro fica muito orgulhoso quando ele tem que dizer assim, em função de todo o sucesso de vendas, nós vamos segurar um pouco, porque, né, isso é maravilhoso. Conversa. E naquele ano, o Unibanco foi o maior vendedor Microsoft na América Latina, porque o software da Microsoft estava embedado, ele estava dentro do... Né? E foi aí que um trabalho de equipe, gente que... realmente muita gente trabalhando em volta disso e tal, o Bill Gates, ao saber de todo esse negócio, num contexto específico, diz assim, por que o meu banco não pensou nisso? Porque ele nos Estados Unidos não tinha. Né? E a gente conseguiu o Bill Gates de grátis. E pausando isso aí, coloca na internet, põe no YouTube, tem o comercial do Bill Gates falando, né? Se pesquisar Bill Gates 30 horas, ou Bill Gates Unibanco 30 horas, tá no YouTube. Mas o Bill Gates tá lá nos Estados Unidos, fala por que o meu banco não pensou nisso. Essa frase não dava pra desperdiçar. E a sacada foi, que ouvir a frase ok, mas a sacada que o Armando já conversou comigo, a gente já andamos juntos por esse Brasil algumas vezes, né, Armandão? E foi justamente para assim, cara, vamos gravar isso. É isso aí. E incrível, porque assim, eu lembro quando a gente teve até questionamentos, não dá pra pôr no ar, porque todos os bancos do mundo são clientes da Microsoft. Todos eles vão reclamar com a Microsoft. A Microsoft vai mandar tirar do ar. Uma coisa. Tanto que nunca mais voltou para televisão, porque teve muito questionamento. Você acha isso, por exemplo, na internet, no YouTube. Mas foi fantástico, porque foram episódios de criatividade com tecnologia, inovação e execução muito relevante. Né? E você tem o Bill Gates como garoto propaganda, meu? É outro nível, né? Aí o Unibanco conseguiu explodir. Uma situação de realmente ser inovador e foi fantástico. Né? Essa história, ela é incrível. A gente vê que o mérito, ele nunca é individual. Você falou que você teve uma equipe, vocês tiveram um propósito, uma visão, uma visão maior, né, para ter sucesso nessa empreitada. Só que você trabalhou num ambiente bem competitivo. Como é que você teve essa consciência, de que forma você centralizou essa consciência de que nada é individual e sim tudo pela equipe, através da equipe? Então, eu acho que muito do que eu tinha treinado lá em Vencedores me ajudou. Olha que loucura. Porque quando a gente ia com a equipe, adolescente, quando a gente ia pra equipe, você tinha os caras que cantavam, e que cantavam muito. Tinham vozes, assim, espetaculares. Caras que tocavam muito. Até hoje, João e Alexandre. várias outras pessoas foram se agregando. Então você pega o João Alexandre, a capacidade dele arranjar com a voz e o dueto que ele faz entre voz e violão, pouquíssimos caras têm. Você pega um Jorge Camargo, a capacidade poética do Jorge Camargo é um negócio incrível. Só pra vocês imaginarem o poder de criação desse cara. Quando eu fui entregar meu convite de casamento pra ele, fomos até a casa dele e tal, e ele falou assim, pô, Mandão, conta pra mim, por que casar? Falei, cara, isso aqui é gratidão. Pra mim a cerimônia de casamento é gratidão. Porque eu orei a Deus durante alguns anos, bons anos, e eu descrevi a Deus o tipo de esposa que eu queria ter, né? E ele me brindou, né? E o que a gente quer é celebrar com os nossos amigos isso. Eu respondi meio assim e tal. Acabamos com uma pizza juntos, se eu não me engano, tal, não sei o quê. Fomos embora. No outro dia de manhã ele me liga. Mandão, a música tema do seu casamento tá pronta. Ô, louco. Tô te mandando a letra. É disso que eu tô falando. Cara, diferenciado. Os caras eram os caras assim. E tinha uma turma que ia chegando assim, né? Aí não os missionários e tal, mas o Paulinho. Paulinho era um violinista que, cara, estudava violino 8, 10 horas por dia, né? Virou Spala. Spala é o primeiro violinista de uma orquestra, da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. Foi para a Europa muito cedo, virou o violinista e depois Spala da Orquestra Sinfônica de Madrid. Depois
Você tinha os caras com nível de talento, né? E dedicação e execução muito grande. Mas todos muito generosos. Lembra que eu era o caçula. Era o cara menos talentoso. Eles se doavam muito mais por mim do que eu. Você acredita que esse meio também que você viveu de excelência, de pessoas tão comprometidas com você, impulsionaram essa visão sua? Não só impulsionaram, como eu acho que me moldaram. De alguma maneira, por exemplo, ontem na minha devocional, eu estava estudando o livro de Provérbios. Provérbios diz que o temor de Deus, respeito a Deus, ouvir as coisas de Deus, é o princípio de toda a sabedoria. E outro princípio muito importante que está lá é o princípio do senso de justiça, de excelência, né? E, portanto, quando você se empenha em fazer o melhor, com o propósito que seja o melhor, você tem muito a se alegrar independente do resultado. Porque nem sempre o resultado depende de você. Sim. Na verdade, a maior parte das coisas que nós produzimos, o resultado não depende da gente e com certeza não depende exclusivamente da gente. Portanto, você tem que se realizar muito mais por estar fazendo o seu melhor, fazendo com todo o senso de justiça, fazendo com todo o senso de propósito. Porque mesmo quando os resultados não vêm, você tem motivo para se alegrar. Você tem motivo para estar feliz. E, portanto, muitas vezes a gente saía e os resultados não eram com a própria missão como a gente gostaria. Mas não fazia sentido ficar triste. Nós estávamos fazendo o que nós amávamos, cumprindo o propósito pelo qual a gente achava que estava ali vivendo para aquilo e fazendo o melhor cada um. E numa forma complementar. Por isso que o trabalho de equipe sempre foi naturalmente entrando dentro de mim, né? E entender que na multidão de bons conselheiros a sabedoria, né? Esse é um princípio que eu vejo que grandes amigos meus têm dificuldades até hoje. Porque você se aconselhar significa humildade. E o oposto da humildade é o orgulho. E o orgulho é a causa de todas as quedas. Só que ela está dentro de todos nós. Ou a gente aprende a ter o domínio sobre ele, ou dificilmente nós vamos pedir ajuda. Dificilmente nós vamos dizer, me dá a chance de te servir. Me dá aqui um conselho. Veja aqui o que eu fiz, me ajuda a corrigir o meu... Como é que eu posso ser um pouco melhor nisto? E fazer com o coração aberto. A nossa natureza humana não é assim. Eu também sou vaidoso. E tem horas que ouvir um feedback... E quando o feedback vem da família? Que são os que você mais ama. É que lá dentro de você, por alguma coisa, você quer ser provedor. Você quer influenciar. Você quer aprovação. Você uma quer, aprovação. né? Você quer aprovação. Ela é mais forte vindo da família, né? Caraca, quando você... Cara, às vezes você fala, pô, peraí, eu tô ficando mal porque dentro de mim o que tá despertado é o orgulho. E o orgulho eu deveria dominá-lo e substituí-lo pela humildade. Quando você começa a fazer uma leitura melhor de você e usar um pouco de técnicas nesse sentido, as coisas vão ficando mais fáceis. Então, por exemplo, a sua pergunta é espetacular, porque muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo, cara, o mundo corporativo é muito difícil. E você foi para o mercado financeiro, que é muito difícil. Primeiro, é verdade. Porque no mercado financeiro você tem que trabalhar e dar resultado, tem métrica para tudo, e se você não entrega resultado, rapidinho percebe. Não dá para se esconder ali, né? Segundo, é um lugar que paga muito bem e todo mundo quer estar num lugar que paga bem. Então, se você não se der bem, se você não performar bem, tem uma fila de caras para pegar teu lugar. Terceiro, você tem que se adaptar e se reinventar o tempo inteiro, porque muda plano econômico, muda a regra, o mercado é absolutamente dinâmico. E na medida em que você vai subindo, você precisa ser uma pessoa diferente. Ser técnico é entregar pelo seu próprio talento. Ser gerente, eu não estou falando de cargo, eu estou falando de função. Sim. Ser gerente é você gerenciar recursos, gerenciar as pessoas, gerenciar o cronograma, gerenciar o orçamento, fazer as pessoas trabalharem para você. Se você vai para o lado de direção, você tem que mudar completamente, porque agora é você que tem que ser diretivo. Ser diretor é dar direção às pessoas. É fazer as pessoas olharem para você e dizer assim, eu vou atrás desse cara. Sim. Eu vou nessa direção. É inspirar as pessoas para onde ir. E se você vai mais em cima, só para concluir, no C-Level, é mais complexo. Porque agora você está pensando vai ser a sua empresa daqui a 5 anos. São os próximos então você passos. tem que dirigir para fechar o quarter, para cada 3 meses você tem que mostrar resultado, reunião de investidores, acionistas e tudo mais, com uma visão de longo prazo. Então o cara no C-Level está preocupado qual é o tipo de gente que ele contrata hoje, que a empresa dele vai precisar daqui 3 anos. E administrar isso, porque o time que está aqui diz, opa, pintou um cara meio diferente. Por que é diferente? Como é que harmoniza isto
mas você vai renovando para que você consiga dar continuidade. Isso é um papel de estratégia. São os estrategistas. Por isso que são camadas diferentes, com habilidades absolutamente diferentes. E a grande dificuldade é que as pessoas são muito boas aqui, muitas vezes, e porque elas acham que vão se dar muito bem aqui. Começam a ter frustrações, começam a apresentar alguma dificuldade, e ao invés de se reinventar, elas começam a achar ou desculpas, ou culpar o contexto. O contexto nunca é o culpado, porque nós sempre temos o direito de mudar de contexto. E a liderança para você, ela é um ministério. Com certeza. E como é que você integra a espiritualidade, a gestão, a missão no mesmo propósito? Primeiro, eu não consigo separar. Essa aqui é a verdade. Né? Você é uma pessoa única, né? O ser humano é integral, né? E o lance é assim, eu não consigo fazer nada sem fé. Fé no sentido, inclusive, mais amplo. Desde um sentido de entender que existe... Eu tenho muitos amigos ateus, com quem eu tenho muito respeito. E adoro conversar com eles. Porque aprendo como eles pensam toda vez que eu posso ouvi-los. E outro dia alguém dizia assim pra mim, olha que loucura, quanto nós evangélicos e cristãos precisamos pensar que tipo de estereotipação a gente está fazendo em relação a isso, né? Porque alguém disse assim pra mim, Armando, tem uma coisa que eu não entendo. Você é um cara que eu acho inteligente, acho culto, acho, estudou, vencedor, conhece o mundo, tem discernimento. Por que você é evangélico? Aquele negócio me chocou. Aí eu parei para pensar e fiquei pensando, puxa, se ele mede evangélico, talvez pelo que ele fica zapeando, ou porque ele põe na televisão, ou porque tá rolando as telas, ou porque tanta polêmica, tanta gente querendo ter razão e servir pouco, tanta gente querendo se impor e amar pouco, isso não tem nada a ver com o cristianismo. O princípio de toda a Bíblia deriva de 2 conceitos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então uma das coisas que eu percebi, mas e aí eu disse, mas o que você acredita? Ele disse, não, eu acredito que existe uma força cósmica que governa tudo. E cada um de nós temos dentro da gente uma energia, e essa energia se troca, e essa energia troca com essa força cósmica, e essa força cósmica alimenta essa energia, tem um processo de retroalimentação. Eu falei, rapaz do céu, a gente quer a mesma coisa, só que você tá dando um nome e eu tô dando outro. Exatamente. Aí ele olhou pra minha cara, e como é essa experiência? Isso é uma teoria ou você sente? Porque eu preciso dizer que eu sinto. Essa é a grande diferença. A diferença é não só ler a Bíblia, mas é estudá-la e convidar a Deus para falar com você. Convidar o Espírito Santo para falar com você. Mas isso, inclusive, é científico. Existem pesquisas hoje em dia que dizem que quando o líder ele traz a espiritualidade, a equipe tem menos burnout, tem mais engajamento, melhora o bem-estar, melhora a satisfação no trabalho. Isso já foi provado cientificamente. Com certeza, com certeza. Sabe que eu tive E o que é bárbaro, por vários estudos, nada religiosos. A Universidade da Califórnia tem um estudo espetacular sobre isso, falando sobre o comportamento humano, feito por caras, eu não li o estudo, eu vi o resumo, e quem disse ter estudado e alguém da minha confiança, então parto do princípio que seja verdade, é que a turma que fez não era religiosa. Uhum. Né? Era uma observação de um processo de pesquisa mesmo. Então eu concordo totalmente contigo. Eu falo de espiritualidade, negócios e tal, acho muito legal conhecer o Armando. Eu conheci ele num contexto bem interessante. Primeiro que nós congregamos na Batista do Morumbi, o pastor falou assim, olha, vou explicar para você o que é igreja. Igreja é o seguinte, eu vi o vice-presidente de um banco servindo pipoca junto com uma pessoa X, eu não lembro o que ele falou. Aí eu falei, sério? Como que é isso, né? E eu tive o privilégio de servir, o Armando também é uma pessoa muito generosa, nós fomos a uma missão lá no Pernambuco, né, Armandão? E a gente foi servir uma comunidade lá, e ali eu vi algo que foi extraordinário para mim. Primeiro, a visão do Armando é muito legal, né? E eu quero que ele fale um pouco sobre o trabalho que ele está fazendo agora pós-mercado financeiro, pós-banco, né? Trabalhando com startup, mentorias e tudo mais. Mas eu cheguei em casa e falei para a esposa, esposa, eu conheci um cara fora da curva. Ele é extraordinário. A gente ficou o dia inteiro andando pelo sertão, fazendo palestra, conversando e tal. E ainda chegava de noite, eu louco querendo dormir, e o Armando querendo falar de projeto, querendo falar de empreendedorismo. Não falei isso, mano? Ele me contou, ele falou assim, depois do dia todo a gente fazendo um monte de coisa, você cheio de ideia.
Vocês sentavam na mesa e ele cheio de ideia. Porque empreendedor, ele tá nos 3% que tem o gene de empreendedor, né? Aí a gente teve o privilégio, eu tive o privilégio de dividir o quarto com o Armando. Aí ele assim, o Rafão, não sei o quê. Aí na minha cabeça assim, pô, morra dormir, parceiro, né? E ele assim, fritando, cara, que legal, eu quero isso pra mim, né? Eu tive essa oportunidade. E lá, tive uma experiência bem interessante, Armando. Que eu comecei a despertar lá naquela missão, a minha missão, pessoal, de poder compartilhar o evangelho, mas não falando da obra salvífica de Cristo em si, mas falando de finanças. De poder salvar as famílias, as pessoas e ajudá-las na questão financeira. Porque, por exemplo, a gente estava no sertão, não lembro agora exatamente, acho que foi em Afrânio. Foi ali que deu um despertar. Eu falei, nossa, deu um despertar ali. A gente estava em Afrânio, que é bem no interior do Pernambuco. Vamos falar de finanças à luz da Bíblia. Era o tema da nossa palestra, né, Armando? Aí na minha cabeça eu pensei, quem que vai estar num lugar desse, gente? No interior do Nordeste, assim, né? E nós tínhamos um teatro lotado. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, não é por causa de mim. Por quê? Porque o Armando arrasta o público. Né? Essa é generosidade tua. Não, eu falei assim, vai ter um vice-presidente de um banco aqui. Eu falei, eu preciso também ter uma posição de destaque dentro de organizações, para que eu possa, para que isso abre portas. E o Armando sabe disso. Nessa ocasião, ele foi na prefeitura. Por quê? Porque veio alguém de São Paulo. Não, vai de São Paulo todo mundo lá. Porque o Armando trilhou um caminho, as pessoas queriam ouvir e conhecê-lo. Pelo aquilo que ele realmente se transformou, né? Eu acho aí, primeiro, Rafa, obrigado pela tua generosidade. E aquela viagem foi realmente fantástica, sob vários aspectos. Porque a gente foi até Petrolina, pegamos um carro, andamos, eu acho que quase 2 horas, sertão adentro, para chegar em Afrânio. E tome poeira. E poeira na cabeça. E depois pegamos mais transporte para andar mais 1h30 para chegar em Cachoeira do Itapemirim, que eu falei, vai ter água. Tudo que não tem lá é água, seca. Cachoeira do Roberto. Cachoeira do Roberto. Cachoeira do Roberto. Não tem cachoeira. Não sei por que o nome, deve ser, né? E assim, é um lugar de muita escassez. E eu vejo que qualquer iniciativa pode ser empreendedora, né? Você faz isso com ou sem startup. Ser empreendedor é uma atitude de olhar para um problema e buscar solução para um problema. Né? E ali me cortou o coração porque a gente era um lugar muito pobre, várias casas de pau a pique, e a gente foi de casa em casa, porque a gente levou uma equipe médica, tinha então remédio, tinha médicos, e a gente ia convidar as pessoas para irem para serem atendidas. E ver quem precisava, a gente levava junto, porque tinha cara que não andava. Um senhor, por exemplo, que a gente teve que transportar desse jeito, tinham crianças. Ali meu coração sangrou, porque na maior parte das casas que nós entrávamos, não tinham homens. Mulheres cuidando de crianças. Mulheres e crianças. Os homens tinham vindo para São Paulo para tentar ganhar a vida, e alguns ganharam e esqueceram da vida. E abandonavam as mulheres. Né? E você olhava para um povo sem esperança. Né? Quando a gente voltou lá para Petrolina, tem muito menos escassez, né? Mas com muito desafio e tal. E o grande ponto é, cara, como fazer essas mulheres? Porque você olha pro sertão, no teu primeiro olhar você não vê muita coisa. Não vê no recursos segundo olhar, você começa a ver brilho em tudo. Você começa a ver cascas de árvore que você olha e diz assim, cara, isso é um brinco maravilhoso. E imagina se for com um propósito de incluir mulheres do sertão em desenvolver semijoias. Imagina uma marca que tem esse significado, esse propósito, esse branding, essa comunicação. Cara, vai vender. Né? Você olha para pedras e você encontra isso. Olha para troncos e encontra isso. Então, na verdade, é uma questão de saber, não é de saber, mas de tentar lançar um olhar para achar soluções, calibrar mesmo no o olho. básico. Né? Mas eu confesso que ali, rapaz, eu tive algumas alegrias e algumas frustrações, porque depois de lá eu continuei trabalhando com eles, fiz algumas coisas andaram bem, e esse não andou porque as mulheres não estavam dispostas a trabalhar. Olha aí. E por limitações, que depois isso também me motivou muito a estudar mais sobre isso, que eu acho que eram crenças. Não vou conseguir fazer isso. Cara, não, nós vamos te ensinar a fazer o brinco. Nós vamos te dar matéria-prima. Nós vamos te treinar nesse negócio. Mas será que eu vou conseguir? São pessoas que estão com suas crenças pessoais, tão baixas,
né? Que você primeiro precisa fazer isto, para depois mexer em outras coisas. Então, ali tiveram alguns projetos que andaram, fiquei com muitos bons amigos de lá, Sim. até hoje. Giliardi, querido, pô. Esse cara é impressionante, acabou de ganhar, não sei se você viu, o Giliardi é o pastor da igreja de Petrolina, da igreja de Petrolina. Conheço ele. Ele acabou de ganhar o prêmio de cidadão por contribuições sociais, né? E esse é outro cara, que você olha o tempo inteiro, ele tá dizendo o que dá para fazer pelo outro. Uhum. Né? Porque, na verdade, a felicidade reside aí. A felicidade nunca está enquanto você tem, enquanto você ganha, qual é o seu título. A felicidade está enquanto você transborda para ajudar o outro. Parece poético, mas isso também é estudado. E é isso que te motivou a montar as startups? Aí depois do banco você começou a montar startups, né? Como é que foi? É isso que te motivou olhar para o outro assim? Você acha que foi isso que foi um dos pontos que te motivaram a desenvolver essa questão de startups? Eu acho que algumas coisas me motivaram. Primeiro, eu tinha uma vontade de conhecer o outro lado do balcão, como eu mesmo dizia. Né? O pessoal brinca que sair de banco e ir para outro segmento é ir para a economia real. Né? É uma expressão exagerada, como se o vida financeira não fosse. Mas entender o lado do empreendedor, entender o lado de construir algo do zero num país onde tudo é árido para o empreendedor, as leis são feitas para criar dificuldades, para vender facilidades, realmente é muito complexo. Né? E eu gosto um pouco de desafio, gosto de aprender e tal, e me parecia que era um momento de eu usar isso para me reciclar e tal. Então, já fiz algumas coisas, já fiz empresa, já vendi, já tive sucesso, estou em outros empreendimentos e tal. Comecei a me envolver, então, empreendendo de forma direta com sócios, comecei empreendendo de forma indireta, colocando um pouco de recurso em 1 ou 2 fundos que investem especificamente em startups com características diferentes e sendo mentor delas quando necessário, ajudando a selecionar. Depois me aproximei ali um pouco da Endeavor por outro caminho, me transformei em mentor Endeavor, justamente para tentar ajudar empresários, né, empreendedores a fazer o seu negócio crescer. E eu descobri que tem 2 coisas a fazer: ajudar o negócio a crescer e ajudar o cara a crescer na qualidade de vida dele, de sentido pleno. Né? Na felicidade, na alegria em realizar, em ter uma família bem resolvida, ter sonhos bem resolvidos, ter seu emocional bem resolvido, porque é incrível, no sentido não bom da palavra, a intensidade, a quantidade de pessoas muito bem sucedidas no antidepressivo, que no escritório tem poder, autoridade, em casa está sozinho, sem companhia, né? Vivendo uma solidão interior grande, né? E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Posso pegar um gancho aqui, esposa? Tem Schopenhauer fala justamente sobre esse pêndulo, né? Entre o desejo e a insatisfação. Você citou justamente esses grandes executivos. Você lida com C-levels, você lida com empresários, tanto de startups, só também com pessoas muito bem-sucedidas. E você tem feito também um trabalho de mentoria dessas pessoas, né? O que você acredita que... Por que essas pessoas vivem dentro desse pêndulo, né, de uma hora eu tô feliz e parece que... Eu ouço muito isso. Por que eu falo isso? Porque eu ouço de empresários que... chegou o fim do meu ciclo. Como se parece que tudo na vida... Parece que agora tudo não tem um ciclo. E eu não sei, muitas vezes tudo que eu faço, eu me sinto tão realizado, porque para mim parece que é tudo uma constante. Claro, se renova algumas coisas, mas eu não vejo a minha vida neste ciclo, talvez. Como é que você vê isso, Armando? Eu acho assim, primeiro, essa questão desse movimento que você falou. Pendular. Pendular, né? Eu acho que isso é da natureza humana. A gente tem essa tendência de, em alguns momentos, mesmo que o ambiente, as circunstâncias não mudem muito, em alguns momentos a gente está eufórico, feliz, realizado, e daqui a pouco a gente está triste, amargurado e tal. Isso tem muito a ver com o nosso subconsciente, isso tem a ver com nossa mente inconsciente, não com a mente consciente, que mexe demais com as emoções, né? Isso tem a ver com a gente não aprender a diagnosticar e gerenciar os chamados diálogos internos, que faz com que drene a energia. Muitas vezes são algumas coisas que estão incomodando e que estão aqui, e que na hora que você percebe, tirou teu brilho, tirou tua motivação, e você podia ter percebido isso e ter diminuído o volume desse diálogo interno para aumentar o volume de um diálogo interno construtivo, edificante, positivo e tal. E existem técnicas para isso. Existem ciência por trás disso. Isso que a gente está falando aqui não é achismo,
né? Mas as pessoas têm pouquíssimo conhecimento sobre tudo isso. Porque mesmo quando você vai falar de mentoria ou de coaching, muito que tem sido feito é a parte cognitiva e comportamental. É você dizer pro cara, vamos aqui entender uma coisa. Pô, se você tiver uma mente assim, se você for positivo, se você tiver propósito, se você tiver indicadores claros, se você tiver essa rotina, se você arrumar seu tempo de uma forma objetiva e alocar e tal. E tudo isso é verdade. Sim. Tudo isso é verdade, isso vai dar mais produtividade, isso vai tirar várias travas do cara e vai deixar o cara performar melhor. Então, você lida no cognitivo para mexer no comportamental. Só que as principais travas que nós temos são emocionais. Nós somos frutos de todas as experiências que temos desde o nascer. Na verdade, desde antes do nascer. Desde a barriga da mãe. E algumas coisas estão marcadas de uma maneira que pode trazer dor pra gente. E quando você vai olhando qual é o papel da consciência, da subconsciência e do inconsciente, a mente inconsciente, ela controla tudo o que é instintivo. E o principal papel da mente inconsciente é a sobrevivência, é nos tirar do risco, do perigo. Então, por exemplo, você está na rua, daqui a pouco toca uma buzina forte atrás, cara, você não para pensar, essa buzina é de um caminhão, de ônibus ou de um carro? Eu devo pular para a direita ou para a esquerda? Eu dou um pulinho ou dou um pulão? A hora que você vê, você deu um pulo de vários metros que normalmente você não daria, porque aquilo te deu uma carga de adrenalina fenomenal, teus músculos ganharam oxigenação de uma maneira intensa e o processamento cerebral feito por isto, que é um negócio desse tamanho, chamado amígdala, ele é muito mais rápido do que o córtex. Então, você reage tão forte... É instintivo. E o ser humano, ele se move ou à busca do prazer, no sentido mais nobre e amplo dessa palavra, sim, ou na fuga da dor. São essas duas coisas que mais faz ele. São dois caminhos, não tem Inclusive, quando a gente fala de vícios, é exatamente isso. Total. Tanto que ele começa com a busca do prazer e depois da evitador, né? Exatamente. E exatamente isso. Na verdade, é um processo de tentar... O vício tenta tirar dor. No começo você buscando prazer nele, e isso é vício em tudo. Hoje tá nessa pandemia de bets, por exemplo, de apostas, né? Esses dias eu tava dando aula e aí perguntaram, Rafael, é errado jogar? Eu falei assim, não, jogar não é errado. Você pode se divertir com a sua família, você pode brincar. Eu vejo, né, a gente adora brincar de cartas, eu e a Thaís. E eu falo assim, pra mim, jogar xadrez, jogar cartas, assim, é como brincar com a vida. Porque muitas vezes, você falou bem, eu não controlo as cartas que vão vir, mas eu consigo controlar minha reação com relação àquele jogo. Eu que monto a minha estratégia para vencer, né? E a Thaís, ela é uma ótima competidora, né, esposa? E ele fala, criou um monstro, porque ele que me ensinou a jogar e agora eu ganho dele. Fala, mano, cria um monstro, velho. Mostra que eu sou um bom educador, né? E justamente nesse ponto que a gente fala que a Bet hoje, por exemplo, no começo você pode se divertir, tá todo mundo brincando e tal, começa a brincar. Daqui a pouco você tá jogando de um jeito que já viciou e não é só jogar, é evitar aquela dor da perda, né? E acontece também com o mercado de ações, você começa a querer apostar investir em ações para fazer dinheiro, para aumentar patrimônio, daqui a pouco você tá querendo fazer saldo médio e tá querendo não passar vergonha pros amigos do prejuízo que você teve. Eu acho que você tem toda a razão, mas eu acho que isso tanto é para esse aspecto, como trava para crescer. Então, boa parte de mentorias ou coaching que eu tenho feito, e são pessoas quase sempre já de muito sucesso, já com ótima trajetória, com muitas conquistas, e alguma coisa acontece que deixa o cara desestabilizado. Domingo, algumas horas dedicado com uma pessoa, me ligou pedindo ajuda, e quase sempre é meio assim, né? E era interessante, porque, sem citar nomes e sendo o mais discreto que eu posso, estou falando de um executivo, um diretor de uma companhia muito grande, um dos segmentos mais ricos e promissores da economia. A instituição do qual o cara é diretor é simplesmente a maior da América Latina. Então o cara está numa tremenda de uma companhia, num tremendo setor, num tremendo cargo. E algumas coisas mudaram, né? E o cara se sentiu inseguro, instável, mas aqui dentro, não aqui. E foi para algumas reuniões e ele simplesmente montou uma bomba contra ele. Tem alto risco de perder o emprego baseado nas atitudes que ele tomou.
Ele não foi mal educado, ele não subiu a voz, ele não fez nada que fosse estereotipado, assim, do ponto de vista negativo. Mas algumas das coisas que ele falou, que ele se posicionou, não faz o menor sentido do ponto de vista de alinhamento estratégico, cultura, aquela companhia. Cova ali. Né? E interessante, porque levou um tempo para entender, né, sarcasticamente, por que aquilo acontecia com ele, da onde vinha aquilo, da onde ele vem, para onde ele está indo e qual aquele momento dele. Por que aquilo, que é uma coisa fruto de uma reestruturação ou alguma coisa do tipo, que ele já passou várias vezes, nesse momento deflagrou algo tão importante, tão difícil para ele. Porque se ele não tratar isto, e se ele não amadurecer isto vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir. E esta, em muitos dos casos, é a razão pelo qual gente com muito potencial para num certo nível e não vai para um outro de cima. Porque, na verdade, eles não treinam o amadurecimento do seu lado emocional, da sua inteligência emocional. E aí a tua pergunta é espetacular, porque a melhor forma de fazer isso que até agora encontrei é usando o melhor do que a neurociência e a ciência do comportamento ensina. Então aqui eu estou falando de ciência e técnica, e tem muita coisa fascinante. Eu estou fascinado. Faz uns 2 anos e meio que eu estudo isso com muita profundidade, muitos livros, muitos estudos científicos por trás. E eu fui para esse negócio porque eu percebia que eu estava conseguindo ajudar executivos a irem para um alto patamar. Graças a Deus, sei lá, entre mentoreados meus tem aí uns 15 CEOs de companhias multinacionais. Mas tiveram vários que tinham tanto potencial quanto eu não conseguia ajudar. E eu dizia, cara, tá me faltando ferramenta. Até então eu conseguia ajudar usando a minha experiência, a minha história e o bom senso. Mas quando eu encontrava uma barreira maior, ali estava me faltando estratégia e ferramentas. Técnicas. Foi isso que eu tentei buscar na neurociência e estou fascinado. Talvez seja o campo que mais me O nosso motiva. cérebro, ele não busca a evolução, ele busca a segurança. Total. A neurociência fala que se a gente não controla o que pensa, o que sente, as nossas decisões, elas são inconscientes. E se você não controla o que você pensa, o que você sente, você não muda comportamento. Isso é tão verdade. Olha que legal. E a gente vê que a alta performance, ela vem da gestão emocional. Total. É isso que você está trabalhando com eles. Primeiro assim, o nosso inconsciente ele é tão poderoso. Vou dar um exemplo pequeno aqui para quem está nos ouvindo ver, né? Em marketing, por exemplo, que é uma das praias onde eu mais atuo. Quando alguém vai decidir comprar ou não um carro, essa é uma decisão racional feita pelo cognitivo. Eu compro o carro ou não compro o carro? Eu compro o carro ou compro uma moto? Eu compro o voo de Uber e decidi comprar um carro. Aí tem uma segunda camada, que é, que carro? Putz, cara, eu sou um esportivo, sou um cara sozinho, quero um conversível. Quero um carro mais esportivo, ou qualquer outro tipo, ou não. Quero um carro de família. Pô, nós vamos viajar de final de semana, filhos atrás, um ambiente gostoso. Um monte de mala. E tal, blá, 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 blá. Aqui você define. Na hora de você definir qual é a marca e o modelo, quem decide é o teu emocional. Baseado assim, como eu vou me sentir dentro desse carro? Porra, vai ser legal? Eu vou estar curtindo? Porque eu vou estar feliz? Carro é carro, são 4 rodas para o mesmo lugar. Volante, então, tudo que os caras fazem em marketing ninguém vai te dizer quantos cavalos tem, se o pneu daquele carro tem 1 centímetro a mais e se na curva ele vai ter mais aderência ou menos aderência. O que ele vai fazer é colocar na tua imagem, na tua mente, uma imagem de um cara muito bem sucedido lá dentro, de uma família muito feliz lá dentro, e aquilo vira desejo. Olha que interessante. A minha decisão, por exemplo, comprar carro, geralmente no caso, o custo-benefício, se você vai ser um carro mais confortável, e como eu vou ver o cockpit. Eu gosto de olhar o carro por dentro. Mas o carro... E por fora, Rafa? Assim, cara, por fora os outros que vai ver. Não me importa o que os outros vão ver. Eu quero estar com você. É uma tremenda exceção. Sabe por quê? Porque carro no Brasil é sinônimo de status e é para mostrar que eu dei certo. Casa no Brasil é para mostrar se eu dei certo. Né? Falando de marketing, a minha especialização é marketing também. Mas é muito interessante na época que eu fiz a pós... Porque a gente tem uma tendência a comprar as marcas que a gente vê. Naquela época a gente tinha muito mais televisão do que hoje. Então, se você via um sabão em pó na televisão, a tendência maior era de você comprar esse sabão em pó no mercado do que uma marca desconhecida. Era uma tendência a achar que se a marca é conhecida, ela é melhor. E às vezes as marcas desconhecidas eram melhores. Quando você começa a testar, você vê que nem sempre a mais conhecida é a melhor. Pra ver como era totalmente emocional. Agora, olha como tem o negócio da mente inconsciente aqui. Como isso é poderoso. Porque você falou uma coisa assim, poxa, a mente consciente, ela mantém a gente na nossa zona de conforto, pra gente não mudar e tal.
É isso mesmo, num grau um pouquinho mais profundo. Ela cuida do negócio chamado energia vital. Nós precisamos de energia para viver em tudo. Por que as pessoas procrastinam? Em grande medida porque a mente inconsciente diz assim para elas, olha, para que estudar? Eu quero aprender uma língua nova. Cara, tem que botar energia. Estudar, aprender, ler, treinar e tal. Eu quero trocar de emprego. Pô, eu quero criar uma coisa nova. Tudo que você está fazendo que é fora do teu piloto automático, você precisa gastar mais energia. Aquilo que está já no teu piloto automático é menos energia. Só que a gente foi feito lá atrás para fugir do perigo. A gente é caçar, fugindo do leão. Isso é nosso interior. Então, o que a mente diz assim? Pô, cara, isso aí vai te dar trabalho. Sair da zona do conforto vai fazer você gastar mais energia do que normal. Pra que isso, cara? Fica na boa. Economiza. Já tá bom aí, economiza. Já pensou se pintar um leão aí, você tiver que sair correndo? Se você não tiver com toda essa energia? Então, a estrutura até tenta fazer pelo bem. Por isso que muitas vezes existem sabotagem feita pelo seu emocional, que na verdade ele acha que ele tá te protegendo. Sim. Pô, tá tendo uma mudança, essa mudança de estrutura não me agradou, bateu no meu ego, me feriu, pô, bateu no meu orgulho, é o inconsciente. e eu preciso me adaptar. Vai consumir muita energia. Será que eu devo fazer isso ou é melhor eu desistir? É o famoso inconsciente, né? Estava falando sobre a cultura do brasileiro de ver mais do que ser, né? De você estar procurando mais essa aceitação do que realmente a realização, né? E hoje a gente vê muita gente se exibindo para provar que é boa, mas com pouca profundidade, não tem transpiração, não tem uma entrega total. Você acredita que a gente vive uma era de vitrine de mais e realização de menos? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, tem um negócio fabuloso na vida, que são as palavras e as narrativas. Isso tem um poder fantástico. Poder fantástico. A gente estava falando no almoço que tem algumas maneiras de estimular uma pessoa calma e até deixá-la violenta, ou pegar uma pessoa que está agitada e serenizá-la, usando algumas coisas. Medicamentos, pulsos elétricos e palavras. Cataísa é pizza, de sexta-feira. Acalma ou deixa... Acalma. Me acalma na sexta-feira. E na hora certa, né? Tem. E não vai inventar no sabor. Mas o marido, ele fala da pizza todos os episódios. Quem sabe alguma patrocina a gente? É um case. Mas eu vejo que você tem toda a razão nesse aspecto. E o ponto é que as pessoas... A mídia está ajudando nisto. Eu sou um cara dessa área e a mídia é maravilhosa, as ferramentas são maravilhosas, a internet está aí trazendo muito benefício, a gente democratiza. Olha isso aqui. Né? Há pouco tempo atrás, para você fazer uma coisa, você tinha que ter um programa de televisão ou de rádio. Hoje você faz uma coisa dessa por na internet, com uma audiência que você nem imagina quanto vai ser, e se você tem alguma contribuição a dar, essa mensagem chega a muito mais gente. Então, a tecnologia traz muita facilidade. Porém, eu acho que as pessoas estão muito mais querendo mostrar o lado que elas gostariam de ter. Falta autenticidade. Alguém estava viajando recentemente, muito interessante, e postando coisas maravilhosas, né? E alguém que eu conheço bem e tal, e daqui a pouco deu um perrengue, por acaso a gente conversou para tentar ajudar no perrengue, não sei o que e tal. E caiu minha ficha, né? Pra dizer, e acho que a pessoa só estava sendo natural, né? Quem estava olhando o Instagram dela ia dizer, caraca, que sucesso, brother. Que top. Viagem local, bonito, restaurante fantástico, passeios incríveis, fotos maravilhosas. E aí você vai pro outro, é a mesma coisa. Você vai pro outro, é a mesma coisa. Daqui a pouco você fala assim, rapaz, só eu não. É bem isso. E olha o que está sendo construído aqui. E aí muitas vezes você vai para aquela pessoa e naquele mesmo momento que aqui foi postada aquela coisa maravilhosa, não significa que o dia foi inteiro daquele jeito. Né? Nós então precisamos nos proteger. Né? Isso tem um problema grave, sobretudo na questão do celular, porque esse negócio da dopamina instantânea não está fazendo ninguém mais ver conteúdo até o final. Em todos os aspectos, desde a pornografia até ensino educacional. As pessoas não vão mais em nenhum filme até o final, porque já entendi, vou pro próximo, e leva isso pra vida. E até os diretores de cinema têm feito os roteiros para mais curtos, né? Eu estava lendo uma matéria sobre isso, que justamente nós assistimos hoje, Titanic, que foi um filme que ficou em cartaz, assim, show de bilheteria.
a gente acha maçante, tedioso, porque o roteiro do Titanic, ele é diferente de um roteiro de um filme atual. Lista de Schindler que o diga, né? Pelo amor de Deus, imagina só. Um filme que eu adorei assistir, que é O Violinista no Telhado. Ó, Que é um clássico, é um musical, tem uma história por trás ali maravilhosa. Mas eu penso hoje assistir um filme de 3 horas e falo, cara, sério, 3 horas de difícil. filme? eu acho que tem uma questão comportamental, tem uma questão de que a gente também foi aprendendo a ser mais objetivo, então dá pra fazer uma obra maravilhosa em 1 hora, não precisa fazer em 3, né? Mas não é disso que a gente tá falando, eu tô falando de coisas muito mais curtas, eu tô falando do tempo do dedo fazer isso aqui, porque são segundos. E aí, cara, nenhum conteúdo mais se satisfaz. E o que é pior, você vai se contentando com superficialidades. Então assim, eu botei aqui e vi mais ou menos o que tá acontecendo com o Rafa, vi 2 imagens, não sei o que, assim, cara, eu não entendi, o Rafa tá indo bem ou não tá indo mal, baseado em 3 imagens. Aí eu viro aqui, aí eu viro aqui, aí eu viro aqui, aí eu viro aqui, aí eu viro aqui. E tem gente que diz assim, cara, vamos estudar sobre o assunto tal, vamos. O cara entra na internet e faz a mesma coisa. Tuk, tuk, tuk. Já acho expert. Então, ele não ganha profundidade em nada. Se ele não ganha profundidade em nada, ele não se transforma. Se ele não se transforma, ele não entrega nada diferente do que ele entregava antes. Logo, a frustração se torna uma probabilidade. Ele vai ser mais uma commodity no mercado, né? Bom, última pergunta, marido. Bora, concluir a conversa, então, foi pra boa, concluir, hein? muito boa. Mas a gente tem que trazer o Armando aqui mais vezes. Tem muita conversa. Hoje a gente conversou profunda. bem sobre, um pouco, né, sobre a vida dele, a biografia, que é uma coisa impressionante, né? A história dele é um negócio muito legal, né? E eu quero explorar mais essa mente do Armando aí, para poder alimentar nossos telespectadores, nossos ouvintes. Olha que chique, olha que chique. Então, assim, uma última pergunta pra gente encerrar. O que é prosperar na sua visão, olhando pro futuro? Estar bem comigo, com a minha família e com Deus. Amém. O resto se acrescenta. E esse é um dos grandes problemas, talvez, hoje. Né? Porque as pessoas... eu fui pobre que dava dó. Tem até uma música legal. De maré. Então, tem uma música do Rebanhão que dizia, muito antiga, eu era magro que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só. Eu digo assim, rapaz, eu era pobre que dava dó, meu paletó listrado era uma listra só, porque só teria dinheiro para comprar uma lista, não dava para comprar o resto, né? Eu não era menos feliz. Eu me sentia amado, integrado, acolhido, relevante, importante, participante. Né? Pude frequentar ambientes bons, pude sentar com grandes CEOs globais, pude ter reunião com um rei de país europeu, tinha um sobrenome que era o título de um banco, né? Se precisasse ligar com o ministro atendia. Eu não atendia Armando Pompeu, ele atendia Armando Pompeu, vice-presidente de um banco. Né? Se precisasse falar com o Banco Central, se precisasse falar com o Ministério da Economia, isso tudo não traz felicidade necessariamente. Traz prestígio, traz poder, traz sensação de realização. É prazeroso demais, é gostoso demais. Eu recomendo. Qualquer jovem que esteja nos ouvindo aqui, cara, se você quer brilhar, se você quer subir, tenha essa pretensão e vá. Né? Eu não posso hipótese nenhuma, porque nunca foi isso pra mim. Eu sempre tive que me reinventar. E quanto mais alto, mais eu queria ir, cara. Quanto mais alto, mais eu queria ir. Então, eu brinco que o mundo pertence aos ousados e atrevidos. Porque foi o que eu fui. Né? Muitas vezes o cara que coordena o programa de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas me chama para fazer ou a abertura ou o fechamento do curso. E eu brinco que ele me chama porque eu era improvável, né? Porque a galera que tava lá tinha um currículo muito melhor que eu, então se eu conseguir espaço ao sol, eles podem conseguir mais ainda. E ele brinca isso mesmo, vai lá e motiva eles nisso, porque é isso que eles estão precisando, porque é a técnica que eles têm, né? Vê que é o segundo entrevistado nosso que a gente usa esse termo, né? Eu sou improvável. Mas eu acho que o que você fala é uma reflexão, essa tua pergunta ela é pequena e simples, mas merece uma reflexão muito grande, porque nós estamos banalizando a expressão o que é prosperar, o que é prosperidade. E você continua, agora é por minha conta, você continua seguindo os conselhos da sua mãe. Total. Você continua se capacitando, acabou de falar que continua estudando, continua fazendo planos e se divertindo na sua jornada. Eu diria que talvez daí homenagem a ela, que faleceu faz tão pouco tempo. Eu só perdi uma grande coisa, que também faz uma enorme diferença na vida.
o que mais me conecta com Deus, o que mais me acalma, o que mais me conecta comigo mesmo é a oração. E essa era minha mãe. Ela ficou muito doente durante muitos anos, ganhou muitas limitações, tinha todo o motivo de ser uma murmuradora, e quanto mais ela perdia energia, mais ela dizia: meu propósito é orar. Orar pelas pessoas. Ela tinha um caderninho dela e era impressionante. As pessoas entravam, mas não saíam. Ela sustentava as pessoas em oração, né? Na simplicidade, né? Se doando sobretudo aos mais simples, né? E no período ultimamente que ela ficou internada, eu e meu irmão nos surpreendeu. Nós sempre soubemos disso, mas foi uma enorme surpresa a quantidade de pessoas que foi até lá para dar um beijo nela e alguns se despedirem porque a situação era muito evidente, né? E trazendo essa questão da diferença de alguém que ora, né? Então acho que quando você traz esses valores todos, né, que significa se capacitar, amar a Deus e deixar Ele te permear, amar ao próximo como a ti mesmo. Ninguém tem que deixar de se amar. Nós temos que cuidar da gente. A gente tem que buscar o melhor pra gente. Só não faz sentido ser só pra gente. É nesse sentido, né? Isso traz mais felicidade. O dinheiro vem, viu? O dinheiro vem. Não é tão difícil ganhar grana, não. Também não é fácil. Mas não é tão difícil ganhar grana. Você tem muitas formas de se virar e se virar com muita tranquilidade. Mas se a sua paz e a sua realização depender do montante de dinheiro que você tiver, você ainda não entendeu o que é paz e felicidade. É só isso. Pois é, meus amigos. Finalizando aqui mais um podcast com gostinho de quero mais, Armandão. Essa história mostra pra gente que prosperar é muito mais do que ascender numa carreira, muito mais que crescer, né? Mas é você realmente alcançar voos altos, mantendo a humildade, né? E sabendo que o que te sustenta ali não é a força das suas asas, mas sim essa atmosfera que Deus colocou você para você poder brilhar. Então, nossa oração é que Deus continue te abençoando, trilhando os seus caminhos e permitindo que você seja essa bênção para mais e mais pessoas poderem desfrutar dessa bênção que você é. Muito obrigada por compartilhar a sua história, a sua visão de futuro. Tenho certeza que muitos empresários que vão acompanhar o nosso canal vão se inspirar. Eu acho assim, primeiro sou eu quem agradece. Eu vindo para cá de moto para ganhar ao mesmo tempo, eu vinha pensando que ia ser muito agradável e foi muito agradável. Então fui eu que fui premiado aqui. Eu agradeço muito a vocês. Agradeço pela iniciativa. Montar uma coisa dessa é fantástica. E vocês tinham tudo para estar focado em outras coisas. Você acabou de montar um multifamily office, está gerindo recursos de pessoas, de famílias, ajudando essas pessoas a fazerem seu planejamento patrimonial. Podia estar focado só nisso e não tentando repartir o que você tem de melhor com outros. Isso mostra a tua generosidade. Então eu só tentei ter um pouquinho de reciprocidade em tudo isso. Você como mentora, quantas pessoas você já ajudou, quantos empresários você conseguiu que eles não batessem a cabeça no muro, né? Que eles encontrassem caminhos, que eles encontrassem sentidos, que eles encontrassem performance, né? Vocês têm feito um trabalho super relevante. Se alguém está nos ouvindo aqui e precisar dessas duas coisas, eu realmente recomendo vocês dois, porque é isso aí. E isso é propósito. Com certeza. Isso é propósito. E aí, pessoal, gostou desse episódio? Aí, você que está nos acompanhando até agora, por favor, não deixa de, como que é, esposa? Seguir, curtir, compartilhar e comentar. Esses 4 negócios aí que a gente precisa, né? Armandão, como é que o pessoal te encontra nas redes? Como é que o pessoal te acha, meu irmão? Armando Pompeu, @ArmandoPompeu no Instagram, no LinkedIn Armando Pompeu, e o e-mail que eu uso é armando.pompeu ou apenas ap, @Quente Food, que é a empresa que eu tenho como meu sócio, Quente com K, K-E-N-T-I, Food, FOAD.com, não tem o BR, mas pelo Instagram e pelo LinkedIn sempre é mais fácil. Perfeito. Gente, muito obrigado, Armandão, mais uma vez. Que Deus continue abençoando você. Lembre-se que o sucesso que permanece é aquele que tem raízes mais profundas. Uma história de sucesso que a gente pôde acompanhar aqui hoje, de office boy até vice-presidente de um dos maiores bancos do mundo. Uma história de humildade, de amor, de generosidade e de entrega. E não é só porque eu li no livro, não. É porque eu ando com ele e sei quem ele é. Então, recomendo que você conheça também ele e se inspire nesse homem incrível que é o Armandão. Na esposa?
Isso aí. Até o próximo Aloncast. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau. Até mais.